Tarde. Estamos aqui hoje para conversar a respeito de 1 Coríntios, capítulos 5 e 6. A igreja de Coríntios, ela enfrentava sérios problemas. E Paulo demonstrou isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, que havia muita imoralidade, que havia costumes errados, costumes não cristãos permeados na comunidade. Ele dá até o exemplo aqui, ó. Geralmente se ouve entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Então é imoralidade sexual que ele está falando, sensualidade que ele está falando aqui. Isso estava imbricado dentro da comunidade de Coríntios. E Paulo procurava nessas cartas exortá-los a sair dessa vida pecadora, essa vida de pecado anterior à conversão, dizendo que vocês não podem mais ficar com o velho fermento. Vocês não devem mais ficar com hábitos antigos, com uma vida antiga. Se você é uma nova criatura, vocês têm que se esforçar e vocês têm que tirar esse desejo, esse sentimento do meio de vós, costumes que eram antes da conversão, costumes de pecado, costume de velho homem, de quem não conheceu a Cristo, de quem não segue a Cristo. Então o velho fermento, e esse velho fermento, esse costume antigo do velho homem não convertido, estava presente. E esse fermento, ele diz assim, um pouco de fermento leveda a massa, ou seja, isso vai se tornando corriqueiro numa comunidade se ela não toma atitude para preservar os valores cristãos. Então, a gravidade dos atos que estavam ocorrendo na comunidade de Corinto está expresso no 5 e no 6, principalmente. A impureza sexual, principalmente. Ele está dizendo ali, alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, isso serve de alerta de que o fato de haver uma comunidade convertida, o fato de haver uma igreja estabelecida, não quer dizer que Satanás não está ao redor ali a ponto de tirar uma das ovelhas convertidas e fazê-la, por meio dela, infiltrar o pecado em todo o rebanho. E com isso, questões como a idolatria, a avareza, a imoralidade sexual, passar a permear nessa comunidade. E se isso não for tratado, se não for visto, o mundo vai estar dentro da comunidade cristã, como estava na comunidade de Coríntios. Então Paulo estava sendo incisivo. Paulo às vezes era duro por meio da carta de Coríntios. Ele está dizendo lá no 5, capítulo 5, verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro ou avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse nem ainda comeis. Pois com que direito havia eu de julgar os de fora, não julgar vós de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Então, expulsai, pois, de dentro de vós o malfeitor. O que está acontecendo aqui? Que numa comunidade cristã é inadmissível que você tenha velhos hábitos. Quando o cristão nasce de novo, ele deixa a vida pregressa. Isso não quer dizer que no passado ele não teve vários pecados, ele não teve a prática de obras das trevas. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que essas obras não podem permanecer numa comunidade convertida, como era a comunidade de Coríntios. E estava acontecendo. Estavam se praticando e estavam se tolerando esse tipo de coisa. Esse tipo de pecado. Como, por exemplo, avarentos, roubadores, idólatras. Ele está dando exemplo aqui de tipos de pecado. Então não se pode, tem que vigiar numa comunidade. Para que o Cristo seja central. A luz seja o foco de todo cristão. Ou seja, deixar os maus costumes, deixar o pecado de lado, deixar aquela vida de prazeres. De prazer, pode ser um prazer físico para mim e pode ser um prazer para o outro também. Mas se não agrada a Deus, se Deus não é o centro, se a oração não é constante, vai se desviar da fé em algum momento. E o mundo vai coaptar as pessoas para que eles se afastem de Deus. É esse o objetivo do mundo, é distrair as pessoas da fé para que elas se afastem de Deus e venham a pecar, venham ter uma vida anterior ao pecado e não se salve. Consequentemente, percam a salvação. E daí Paulo censura essa questão
até mesmo o litígio, a forma como eles resolviam os desentendimentos. E diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Então, como se pode praticar isso numa comunidade? Velhos hábitos numa comunidade convertida. E tem que se cuidar, tem que se vigiar para que o Cristo seja o centro, as virtudes cristãs e o pecado, a vida de erro, a vida que fez sofrer, embora tenha sido prazerosa, embora a vida do pecado ela dá um prazer momentâneo, mas ela causa sofrimento e causa separação de Deus, e de acordo com Paulo, a perda da vida eterna, a perda do reino de Deus, do acesso à vida eterna. E Paulo faz um outro apontamento, questão especificamente lá no 6:12 a 20, a questão da sensualidade, da imoralidade, a questão, ele fala, dá o exemplo de Cristo. Quando você passa a ser parte do corpo de Cristo, você não pode mais praticar pecados, principalmente contra o próprio corpo, que são os pecados sexuais. Ele diz aqui no 6:15, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, os faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Pornografia, prostituição, sexo fora do casamento, promiscuidade. Então tem que ter cuidado, que é pecado, com vida de pecado, vida pecaminosa, segundo Paulo aqui. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, fugir da impureza. O que é? Ou você permanece unido a Cristo e afastado da impureza, principalmente o pecado contra o próprio corpo, que é aqueles que você comete com o corpo mesmo, como os pecados sexuais, o sexo fora do casamento, a prostituição, enfim, práticas de masturbação, em desacordo com aquele chamado que Deus deu. Então, o sexo tem que ser no casamento. E é isso que Deus quer. Ele não quer promiscuidade. É isso que Deus está orientando aqui no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6. Os pecados sexuais não podem mais ter espaço na vida do crente que foi batizado. Então, ele foi batizado, ele tem que se afastar disso, ele tem que se esforçar, ele tem que orar, ele tem que renegar, porque vai vir provações, vai vir dificuldades, vai vir convites para uma vida anterior, para voltar à vida anterior. E Paulo diz assim, que o momento que você se converte, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Como que você pode, sendo santuário do Espírito Santo, vir a cometer pecados sexuais, sensualidade, transgredir a lei do Senhor, o sexo fora do casamento? Então, toda forma de uso do sexo que não seja de acordo com a vontade do Senhor, que é no casamento. Isso aí tem que ser cuidadoso. Isso aí o cristão tem para ele não pecar contra o Espírito Santo, porque vai acontecer uma hora em que o Senhor Jesus vai chamar, vai vir buscar. O Senhor Jesus, ele diz que ele vai vir buscar os eleitos, o povo dele. E aquele que não tiver preparado, aquele que não tiver com a sua vida em ordem, não adianta dizer, Senhor, Senhor, eu fazia cura em seu nome, Mateus 7:21. Pregava o evangelho, fazia cura em seu nome. O que ele vai dizer? Afasta-me de sim. Segundo Mateus 7:21, eu não vos conheço os que praticam a iniquidade. Então, a prática da iniquidade afasta-nos de Cristo. Nós temos que escolher, ou nós temos uma vida de santidade, somente atentos aos preceitos do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, sendo honesto, sendo justo, falando a verdade, não praticando sexo fora do casamento, sendo fiel. E essas coisas que vêm a macular, a imagem e vêm a contaminar, segundo Paulo aqui, o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Então tem que se ter cuidado. O pecado da gula também é um pecado que não se fala muito, mas também é um pecado que é recorrente. Então o cristão ele tem que se esforçar para fugir da imoralidade, toda forma de imoralidade. Ele tem que procurar a oração, ele tem que procurar o jejum, ele tem que alimentar a mente dele com coisas boas, com coisas santas, com coisas justas, e fugir desse tipo de
de proposta de oferta, porque é isso que Deus quer. Ele quer um povo fiel a Ele, para que Ele venha buscar e montar, e levar para o reino de Deus. Então você tem que aprender na vontade de Cristo, nós temos que agradar a Cristo, agradar o nosso Senhor, o nosso Rei. E nós somos corpos de Cristo. E temos que esforçar para isso.